Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Muito bom ter você por aqui e hoje nós vamos continuar o bate-papo, porque agora é quase como se nesses 4 vídeos, né? Então se você não viu o vídeo passado, assista, porque vai ter uma ligação uma coisa com a outra. Nós chegamos nesse ponto de entender que a nossa vida, nós não vamos salvar o mundo. E antes de salvar o mundo, a gente precisa, eu até mencionei lá, arrumar o nosso quarto. Até mencionei Jordan Peterson, que usa esse termo. Né? Você quer mudar o mundo? Então primeiro arruma seu quarto. Essa questão do arrumar o quarto significa o quê? Que primeiro você precisa olhar dentro de você. Porque tá tudo bagunçado aí, sua cabeça. Você está com tantas preocupações, tantas coisas para fazer, tantos negócios. E aí, de repente, começam a te falar de um negócio chamado política. E nós, como eu disse também na aula passada, você não vai salvar o mundo e você precisa acabar com a treta com o próximo. Não é com aquele que está fazendo o errado na política. Isso aí é só você não votar mais. Mas também falar para as pessoas, não vote nele. Então, de certo modo, a treta permanece. Né? Não é com militante maluco, né? Não é com quem está fazendo coisa injusta. Com esse aí vai continuar, porque você quer a verdade, você vai lutar pela verdade. Nós falamos já de ter a verdade como princípio de vida. Então é isto que é o objetivo do canal. E do curso. E consequentemente, o objetivo do canal é que a gente possa adentrar na vida espiritual, quer dizer, entrar no estado de graça. O que é isso? É um negócio muito incrível que nós vamos começar aqui a ter roubos espirituais? Não é nada disso. É completamente natural e cotidiano. O que nós vamos fazer? Nós vamos rezar, nós vamos fazer mortificações, jejuns e nós vamos dar esmola, né? Pagar o dízimo, ajudar de alguma maneira para que isto mude em nós. Não é o dar esmola porque agora com isso eu estou colaborando para o mundo melhor. Não, você está colaborando para a tua conversão. Então você não vai olhar para lá. Você vai olhar para lá fazendo o melhor bem que você pode fazer naquele momento. Mas você não vai resolver o problema daquela pessoa. Entendeu? Você vai olhar para aquela pessoa e vai fazer o melhor que você pode fazer por ela. Aí os atos de misericórdia podem ser corporais, podem ser espirituais, mas é o melhor que você pode dar. É ver a pessoa realmente como um oportunista, mas um oportunista no bom sentido. Oportunista que tem a oportunidade agora de fazer o bem a alguém. Fazer o bem por Cristo, então eu olho para aquela pessoa como eu olho Cristo. Isso são coisas comuns, a gente tem que ser o corriqueiro, o básico, né? E não vai ter afetação, sua voz não vai mudar, você não vai ter um comportamento agora espiritual, não vai ver anjo, não vai ver nada. Vai ser um dia comum e naquele momento você vai poder fazer o melhor que você faz. Por quê? Porque a nossa intenção é que a gente cresça em ascese, vida ascética, vida dos iniciantes, virtudes humanas, né? E virtudes? Aquelas virtudes básicas, né? Aquelas 3 virtudes que são importantíssimas. A gente não vai se salvar se a gente não as tiver. Então, o batismo nos garante elas. Né? Fé, esperança e caridade. Então nós precisamos crescer aí. E depois, né, junto disso, porque a gente tem os dias corriqueiros, a gente precisa entender, né, as situações do dia a dia, a gente é questionado, a gente passa por dúvidas, né? A gente é interpelado pelas pessoas, questionado aqui, discutido ali. Então precisamos crescer na prudência para ter a melhor decisão, a decisão mais correta, né? Mais clara. A gente precisa ter temperança, podemos dizer assim, autodomínio, para que as coisas possam ser usadas, mas a gente não seja dominado por elas. Precisa ter a justiça para o trato com Deus, que é a virtude da religião, e o trato com o próximo, que é esta capacidade de poder dar ao outro ao que lhe é devido, e consequentemente a justiça junto com a caridade fazer aquele a mais, porque se eu dou aquilo que é devido, na caridade eu dou o além daquilo que eu devia.
eu percebo que não bastou, vai o a mais, né? Por isso a caridade tem que estar junto. Né? E a fortaleza, que é de eu não me envergonhar de falar de Deus, não me envergonhar de estar na presença dele, e também ter a coragem de suportar os momentos difíceis que vêm, né? Acontece com todo mundo. Né? Alguma coisa acontece com as pessoas, então estas intempéries, essas situações, essas perseguições, como eu disse, você não vai ser amado pelo mundo por buscar a verdade, por querer fazer a coisa certa. Por quê? Porque hoje, neste momento, muitos de nós estamos entendendo isso que eu estou dizendo, mas está com a cabeça cheia de coisas, cheia de preocupações, ou, como já falamos em alguns vídeos, assim, vivendo, buscando as diversões. Então as coisas precisam ser divertidas, eu preciso viver as experiências, mas essas coisas parece que não completam, e não completam mesmo. Vai completar um pouquinho, mas daqui a pouco ela já falta, porque elas não têm esta estrutura, né, eterna para completar o que você precisa completar aí dentro de você. Por isso que você não vai ser completamente feliz. Não? Então não adianta só buscar diversões, só ficar falando de diversões e de passeios e de vídeos e de filmes e de séries e daquelas coisas, né, gostosas e naquele show que tem uma experiência super legal e comer certas comidas porque a experiência do local vai ser bom, vai ser agradável, vai ser divertido, mas não vai te completar. Ao contrário, vai te viciar, porque agora você vai viver por isso. Né? Quando não, as pessoas que também se viciam em política, e esses vídeos aqui são para que você não seja um viciado nisso, você não viva só disso, mas que você saiba exatamente o que você está buscando. Então, isto é necessário. Que você entenda que você não vai salvar o mundo. Por quê? Porque você precisa primeiro salvar sua alma. Né? E tantos santos e santas de Deus estiveram nesse mundo, às vezes não salvaram nem quem estava perto, porque quem estava perto, ao invés de viver, né, ver aquela luz de Cristo que estava brilhando na pessoa, atacava a pessoa. Talvez por uma inveja, talvez por alguma situação, porque ela também estava afastada no pecado e a perseguição começava para aquela pessoa. Então a gente tem muita coisa na cabeça. Muitas coisas, poderiam dizer assim, não na cabeça, no coração, que é a sua alma. Está muito preocupado, está aí preocupado com os problemas econômicos, né, com os problemas do desmatamento, com os problemas das ONGs e dos grupos e dos juros e dos impostos e de tantas coisas que você esqueceu o que você tinha que fazer. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Diz-lhe que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e que lhe não será tirada. Veja, você está aí com preocupações com tantas coisas. E quando a gente fala da oração, né, bate numa pessoa que, por exemplo, já é ativa, é participante, já está na igreja, já tem um costume, já está vivendo o evangelho, de na hora que a gente fala a pessoa se incomoda. Mas ela não se incomoda porque ela não reza. Ela se incomoda porque ela fala de novo. Ela se incomoda porque ela fala, mas vai entrar nesse assunto que todo mundo já sabe. Na cabeça de muito católico, as pessoas, elas acham que as pessoas já sabem que é um ponto pacífico. Todo mundo já entendeu sobre a oração e tá ok. As pessoas já rezam. Isso que não é bem assim. Até você, que provavelmente possa ter alguma vida de oração, pode estar rezando, mas rezando mal. Por quê? Porque não é, então tá faltando vontade em mim? Não é que tá faltando vontade.
é que as orações estão baseadas só nas suas preocupações. As orações, quando elas ocorrem, que foi a oração da Marta. Pede a minha irmã que ajude, olha quantas tarefas eu tenho. Né? Eu nem usei esse tempo, vou usar esse exemplo. Quantas tarefas pastorais eu tenho, olha quantas coisas o padre me pede. E ai, Senhor, tem pouca gente aqui para me ajudar, porque eu tenho que fazer a leitura, e aí eu tenho que também auxiliar na comunhão, né? Como ministro da comunhão, e também eu tenho que ajudar no dízimo, e também eu tenho que dar catequese, e também eu sou da pastoral de não sei o que, e a gente ajuda no evento dos casais, a gente faz o retiro, a gente faz... Você viu quantas coisas você está fazendo? E não tem Jesus aí. Tanto não tem Jesus, você está pedindo ajuda dele. Ele está sentadinho, te esperando. Aí ele olha para você e fala: tô vendo, você está arrumando a casa para mim. Realmente, você está arrumando a casa para mim. A casa está ficando limpinha. Mas você não está aqui comigo. E aí reclama do outro: isso aí só reza. Não é que aquele ali só reza, aquele ali sabe a hora de fazer as coisas. Tem tanta gente ativista na igreja, que tem um monte de atividade, faz um monte de coisa, não tem tempo pra ninguém. E aquilo que ela deveria fazer, ela não faz. Porque uma pessoa que está realmente muito atarefada dentro da igreja, muitas vezes pode até, se tiver com a família, fazendo as coisas, mas não existe um tempo para eles. Cuidado. Vocês precisam ter o tempo de vocês para se cuidarem, para terem aquele cuidado, o trato. E Jesus participa disso, é lógico. Eu não estou falando para não rezar em família. Eu estou dizendo que se você está se dedicando a todas essas atividades aí que eu falei, ou então você está muito dedicado no trabalho, não, porque eu sou um pai de família e eu tenho que honrar este casamento. E aí o cara para de pensar na esposa, mas ele está honrando o casamento no trabalho. E aí ele não vê os filhos, porque está trabalhando, porque ele precisa trazer dinheiro para casa. Também entende que alguma coisa está se perdendo aí, que não é nem o trabalho pastoral que é o problema. O problema é você que está dedicado em trocentas mil coisas, que ao invés de pensar no hoje, está pensando no vai acontecer isso, estão querendo aprovar tal coisa, e agora tem uma outra luta que nós temos que fazer aqui, então vamos votar, então vamos discutir, então vamos questionar, então vamos brigar para que estas leis não sejam aprovadas, para que a gente possa aprovar leis boas. Mas beleza, pode conseguir. Assim como aquele que está na pastoral pode ter êxito nos seus trabalhos pastorais, porque você é uma pessoa muito competente. Assim como que aquele cara que está trabalhando para sustentar sua família pode ter realmente promoção, ganhar muito bem e tudo mais. Mas só uma coisa é necessária. O que terá valido se nós fazendo esse montão de coisas, a gente morrer e não ter buscado o Senhor? A gente vai morrer um dia, tá? A gente vai passar. Então, o que terá valido? Pare e pense agora, na sua vida. Uma só coisa é necessária. Quantas coisas você faz no dia a dia? E aí você fala: não, eu apresento para Jesus. Eu não tenho dúvida que você apresenta. Que você faz a sua apresentação para o Senhor. Você fala, chega de manhã, faz a sua oração, apresenta o dia. Trabalha, estuda, mas há um equilíbrio nisso. Esse é o ponto. Durante esta vida, como você está equilibrando as coisas. Mas, Leandro, isso vai dar muito trabalho. Pois é, vai dar mais trabalho do que fazer, pegar e ficar dedicado, focado numa coisa só, criando aquela bolinha, aquele mundico que você está criando aí e que não é o mundo real. Esse mundo real não é o que você está vivendo. Você está vivendo iludido. A gente se ilude por essas coisas. Por quê? Porque essas coisas a gente tem um ganho. A gente começa a gostar. Essas coisas são agradáveis aos corações, são agradáveis aos olhos. A gente vai lá e, nossa, que bom que eu tô aqui. Meu querido, quando tu tem vitórias,
né? Você começa a trabalhar num retiro, né? Aí tem êxito, né? Sei lá, com a palestra que você deu e deu resultado e mudou corações e as pessoas estão se convertendo. Olha que legal. Mas Leandro, então quer dizer que isso não vale de nada? Lógico que vale. Lógico que isso vale. É você trabalhar, você estudar, você ajudar na evangelização e consequentemente trabalhar num retiro e pessoas se converterem é importantíssimo. Mas veja que São Paulo tinha um medo. O medo de São Paulo era: o meu medo é que, tendo eu pregado o evangelho, ver que aquele outro se converteu, mudou de vida, se entregou ao Senhor e eu fiquei. O medo de Santo Agostinho, né? Eu tenho medo do Cristo que passa. Mas como assim? Como São Paulo e Santo Agostinho pode ter um medo de uma coisa que todo mundo que ora pensa, não, mas espera aí. As pregações de Santo Agostinho, as pessoas que se converteram com Santo Agostinho, as pessoas que converteram com São Paulo, na época, não estou falando agora, na época, como podem ter esse tipo de medo? Eles que falam tão bem, que são homens de tanta eloquência, que são pessoas tão dedicadas e que trabalham muito. O próprio São Paulo, na questão do trabalho, fala: olha, quem não trabalha então não come. Quem não quer trabalhar então não deve comer. Porque vocês ficam com essa preguiceira aí e eu tô aqui, ó, trabalhando. E quando eu não estou indo fazer a vontade, né, a evangelizar, levar a palavra, eu tô aqui fazendo tenda e vendendo para ganhar dinheiro. Não tem preguiçoso aqui. Por que São Paulo ia ter medo? Qual era o medo de São Paulo? O medo de São Paulo é porque, diferente do que a gente fica pensando, querendo olhar para o mundo, né? E a gente acha, né? A galera acha que é assim, né? A galera acha que a nossa salvação ela está condicionada a uma coisa assim. Jesus vai olhar e vai falar: bom, muito bem, vamos para o juízo final. Chegamos no juízo final e agora nós vamos chamar aqui o Leandro. Ô Leandro, né? Vamos ver aqui. Catequizado. Catequista. Muito bom. Quantas pessoas você deu catequese? Então, temos que ver o número de pessoas, né? Porque dependendo do número de pessoas vai salvar ou não. Então, o número tanto, qual é o número de pessoas? Quantas pessoas? Ah, você tinha um canal no YouTube. Quantas pessoas você... Não é nada disso. Não é número. Jesus não está preocupado com o número. Jesus está preocupado com o quanto eu amo. Mas, Leandro, e se você começasse a pregar e ninguém vier pro seu canal? Peraí. Nós estamos mudando as coisas. Marta está enganada em relação à limpeza da casa. Não é porque ela não queria limpar, ela queria limpar para quem? Para Jesus que estava ali. Ela queria deixar tudo limpinho para quem? Para Jesus que estava ali. É a sua atividade. Seja o seu trabalho cotidiano, seja a evangelização, seja o canal no YouTube, seja a catequese, seja a escola de casais, seja lá o que for. O que Jesus espera de nós é que nós o amemos. Ah, mas e se eu não conseguir? Ah, e se o meu canal não bombar? Eu vou falar de mim aqui que fica mais fácil. Mas é essa a preocupação. Então, no fundo, a grande preocupação nossa é com o que nós vamos fazer, não com o que Jesus faz em nós. Eu não sei se você entendeu. Você vai ter vontade, igual eu abri o canal aqui numa questão de um legado, de coisas que eu sei e que eu quero compartilhar. E, consequentemente, que nós possamos dar as mãos e avançar nesse caminho da ascese, né? Da disciplina. Ascese e disciplina é a mesma coisa, tá? Então, nesse caminho de disciplinar-se. Pá. Ok. Se a minha preocupação é unicamente o número de pessoas aqui, engajamento, é lógico que eu posso trabalhar, fazer tudo isso. Não tem problema. O problema não está nas coisas que você faz.
está na intenção do coração. É lógico, não é pecado. Eu espero que você já depois de tudo que a gente já falou do que é pecado, o que não era, falando dos mandamentos, não é um pecado. Mas o problema é, nós estamos com o mesmo problema da Marta. A gente fica preocupado com o canal e não se preocupa com o Senhor, que é o dono do canal. As pessoas se preocupam com as graças que recebem, mas não com o Senhor da graça. O Senhor que faz com que a graça aconteça em nossa vida. O Senhor que move todas as coisas. Então a gente fica limpando a casa, né, nas nossas atividades. Eu preciso limpar, preciso deixar porque Jesus... Mas no fundo a gente está preocupado só com o nosso esforço. É o nosso esforço que a gente quer. O que Marta pensou era assim: eu vou parecer bonzinho, eu vou parecer exemplar, eu vou parecer bonito. É só aparente. É o que aí de um termo mais teológico é um pelagianismo moderno. No fundo, nós estamos nos tornando pelagianos. O que é o pelagianismo? O pelagianismo é o problema que Pelágio defendia, discordando de Agostinho, que Agostinho defendia, né, isso é uma explicação muito simples. Se você quiser, procure o vídeo aqui, os livros do Padre Ubirajara. Lá eu indico o livro dele, que ele fala sobre o pelagianismo, inclusive ele faz essa análise de Agostinho Pelágio. Vamos lá, de um modo muito simples. Agostinho defendia que a graça é ela que faz em nós e é a partir dela que a salvação vem a nós. Não é um esforço humano, ainda que o homem faça o esforço. Você precisa entender isso e entender que você precisa fazer um esforço. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Tá, mas como é que é esse esforço? Esse esforço é aquele ao qual você se dispõe a fazer. Então você faz por ele, para ele, com ele. Mas você não faz. Veja, é sutil. É sutil. Mas entenda. Você não faz pensando que é o seu esforço e então eu vou fazer isto porque é exemplar, porque é bonitinho e porque Jesus vai olhar para mim e vai dizer: nossa, você evangelizou muitas pessoas, nota 10, como uma professora que fica esperando o aluninho que entra na sala arrumadinho, com o uniforme, do jeito que ele senta, do jeito que ele se arruma, do jeito que ele mexe o caderno, como ele entrega o trabalho. Não é isso. Não é apenas uma questão estética, limpinha. Não. É uma coisa que vai brotando e tornando vida, e vai gerando vida no meio das pessoas. Né? Agora está mais poético falar que está gerando vida. Né? É alguém que entende que tem que fazer, claro, não é não fazer. Não é um quietismo também. Tem que ter a virtude está no meio aí. Não é nem ficar fazendo tudo para mostrar. Não, vamos mostrar que nós somos exemplares porque Jesus já fez tudo e nos mostrou. Não, a salvação não é isso. A salvação é a gente agora fazer para mostrar para ele que nós somos bons também. Você vai fazer e por melhor que você faça não é bom. Por isso que eu insisto mais uma vez de pare de se achar o bonzinho da igreja. Pare de se achar muito bom, porque você não vai ser salvo assim. O que nos salva é a graça. A gente é salvo pela graça. Então por isso que a gente vive e luta para viver no estado de graça, para permanecer mediante os dons do batismo que nos deixa num estado de graça e consequentemente, por conta da graça atual, vai tocar lá na graça santificante e vai nos santificar. Então, as coisas não dão certo porque você está tentando fazer só pelas suas forças e não pela força de Deus. Não é Deus que está fazendo. Então fique tranquilo. Quando Deus começar a fazer e você começar a tirar a mão, vai encher de gente.
Talvez muita gente vai dizer agora, então o seu canal não é Deus agindo. Então pode ser que não seja. Pode ser que eu, erroneamente, fiquei fazendo só pelas minhas forças. É isso que eu quero? Não. Então por isso que o canal existe como fundamento principal, entrar nesta luta de vamos dar todo mundo a mãozinha aqui e vamos junto para o Senhor, fazendo o nosso dia a dia, fazendo do nosso cotidiano. Você leigo, que eu acho que aqui, se tiver algum padre que assiste, eu vou ficar muito surpreso. Mas assim, a grande maioria eu imagino que seja leigo. E então vamos dar a mãozinha e vamos fazer o que temos de fazer. Sim, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Lembre-se do vídeo que nós falamos do que significa bem-aventurado. Nós vamos ter que chegar lá, enfrentar, superar o pecado grave, estado de graça, viver na vida sacramental, oração, jejum e esmola, e consequentemente vamos ter de superar pecados veniais e por fim estas imperfeições e estas birrinhas que nós temos dentro de nós, que a gente fica sempre recuando e não fazendo a vontade de Deus. Aí fica igual a Marta, olhando para as coisas e não olhando para Deus. Aí fica pedindo para Deus para a gente resolver as coisas. Mas aí a gente não quer amar o Deus, ao qual Ele é o dono das coisas. E nós ficamos nessa briga. Então veja, sempre tem essa linha tênue. É lógico que você não vai deixar de fazer o que você tem que fazer. Esforçai-vos. Esforçai-vos. Mas ao mesmo tempo, não depende de nós a salvação. Quem nos salva é Ele. Então, eu poderia me colocar, não, vamos fazer aqui, e ficar só com a preocupação disso. Mas é Deus que faz em nós as coisas, que faz em nós o bem. Ele é aquele que age em nós para que nós possamos fazer com eficácia, verdadeiramente o bem. Mas não vai adiantar querer fazer nada. Não vai adiantar você ficar querendo fazer as coisas se e somente se você fizer como Maria. A Maria de Betânia ficou com a melhor parte e se colocou na presença dele para ouvi-lo. Tem um monte de gente que fica fazendo um monte de coisa na igreja quando você fala, porque Deus falou. Deus não fala assim. Assim como? O que você está imaginando quando a gente fala Deus fala? Você está imaginando que Deus vem e faz assim, filho Leandro, vem aquela voz poderosa, Leandro, monte um canal na internet e faça, porque esta é a minha vontade. Não é assim que Deus não é assim que Deus vai falar comigo, que fala com você, Quando as pessoas falam, pode ser que ouviu uma voz interior, pode ser, é muito provável, mas não costuma ser uma voz gutural. Leandro, não é isso, porque o pessoal vê o filme, aí já imagina assim, vai acontecer também comigo. Não, eu nunca vi anjo. Tem gente que fala que já viu anjo, já viu santo, já viu não sei quem, Nossa Senhora, já apareceu a imagem de Jesus. Eu nunca tive nada disso, nem por isso, E isso não significa que a gente se torna menos amado. E eu acredito que a gente precisa crer. Bem-aventurados aqueles que creem sem ter visto. Eu comungo. Quem é que não gostaria de ver o Senhor na hora da consagração? Eu vejo o pão ali. Mas a diferença é que a gente diz o quê? Creio, mas aumentai a minha fé. E quando você comunga, está satisfeito. Você não fica preocupado de, será que é pão? Não tem nada, não tenho. Eu tenho, ao contrário, eu fico grato, eu fico feliz de poder entrar na fila da comunhão e falar assim, que bom, Jesus, que estou aqui novamente nesse lugar. Isso aqui é a representação do céu, porque a representação do céu é o que? É recebê-lo. Qual é a finalidade da oração? É a união. Então, agora, sem esforço algum, que eu não estou fazendo nenhum esforço para estar aqui, eu só estou aqui. Mas se confessou, não pecou. Pô. Pera. Vamos até desconsiderar isso. Você está ali. Você se confessou, está ali.
Você só vai entrar na fila e comungar para receber Jesus, que só não está diante de você face a face, né? Na forma dele, o Cristo ressuscitado, o homem que viveu nessa terra e que, né, filho de Maria, que olhou para os apóstolos, esteve aqui entre nós. Agora para nós ele está escondido sobre o véu eucarístico, né? Termo de Santo Tomás. Que esforço você faz ali para comungar? E você fica no mesmo estado. Isso aí é teologia católica. No momento que você comunga, você está comungando corretamente, né? Verdadeiramente a fé, em estado de graça, sem pecado grave, e querendo amá-lo e querendo falar com ele ali, você está no mesmo estado de um grande santo, naquele momento, né? Depois que o pão se dissolve, acabou. Aí você volta a ser você mesmo. Mas naquele momento ali, por isso que pra mim assim, não entra na cabeça essas pessoas que comungam, aí sai cumprimentando todo mundo, nem comungou, vai falar com o outro. O que você recebeu? Que imprudência é essa? Né? Porque não entendeu o que está fazendo ali na hora da comunhão. Mas eu espero que você esteja entendendo o que acontece com você. E o que eu estou querendo dizer? Pare de ficar com preocupações. Você se ocupa com muitas coisas. Tem muitas preocupaçõezinhas, muito desejinhos, né? Preciso fazer, para eu ser feliz, eu preciso viajar para aquele lugar. Eu preciso assistir essa série. Assiste, vai viajar. Mas pare com essas coisas. Pare de morrer por essas coisas. Pare de viver por essas coisas. Essas coisas estão no mundo, mas você não é do mundo. O mundo te odeia. Nós já ouvimos lá. Vai continuar te odiando. E tem uma hora que tudo isso acaba. E a gente precisa meditar um pouco sobre isso. A todos vocês, que Deus os guarde.